Boa noite, eu quero receber tudo. Amém? Vamos orar, começar nessa reunião essa noite. Nossa escola bíblica. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. Tem nos conservado no seu caminho. Amém. Somos gratos ao Senhor. Vamos orar, né? Começar a nossa reunião essa noite. Muito obrigada, Jesus, por este momento, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor é e tem feito por cada um de nós. Recebe-nos diante de Ti na Tua misericórdia. Recebe a nossa adoração, nossos louvores. Nos ensina essa noite. Muito obrigada, Jesus, no Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Vamos adorar a Deus, né? Ao que é digno de receber todo louvor e adoração. Começamos esse momento de louvor e adoração, Deus, declarando que o Senhor vive para sempre, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Levantamos nossas mãos e adoramos a Ti, Senhor. Tu és o motivo de nos reunirmos, de vivermos, de andarmos, Senhor, de forma, Senhor, a Te agradar, Pai. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Só vivo pra você, não sou
Agradecemos, Senhor, porque mudou a nossa história, Senhor, e fez o que ninguém podia imaginar, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, vem estar conosco, Senhor, todos os dias, nos confortando, nos consolando, nos exortando, Deus, nos dirigindo, Senhor, nos consagrando, Deus, a Ti mesmo, Deus. Aleluia. O Rei dos Reis consagro. Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda Deus celebra Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda Deus celebra Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
Senhor, louvor, Deus, ao Rei Jesus, soberano sobre o céu, soberano sobre a terra, soberano sobre nossas vidas, Senhor, soberano nossa casa, sobre tudo aquilo que fazemos, Senhor. Grande Tu és, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos orar consagrando nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. Amém? Um prazer, uma alegria contribuir com o reino de Deus. Vamos orar. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade de estar diante de Ti nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Obrigado pelo alimento, pelo nosso emprego, pela nossa saúde, por tudo, meu Pai. Que Tu continue derramando a Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um que está aqui na Tua presença nessa noite. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Som, os irmãos estão me ouvindo? Amém? Eu vou dar só uma mexida aqui, porque o pessoal, os irmãos estão aí na live, disse que ou não está ouvindo ou não está entendendo. Tem alguma coisa para estar chiando. Se alguém puder dar uma conferida aí. Eu andei mexendo ali no cabo. Pode ser que resolva.
Pode ser que não. Às vezes o chiado que tem quando você está lá assistindo na live é o volume, é o teclado, certo? Eu vou até desligar ele aqui, porque ele faz uma chiadeira boa. Certo, irmãos? Se alguém puder confirmar e escutar, se está saindo, beleza. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos continuando nosso estudo de Romanos capítulo 8. Certo, irmãos? Romanos capítulo 8. Agora nós vamos começar o capítulo 8, né? Estávamos por um bom tempo no capítulo 7. Sem pressa, chegamos ao capítulo 8. Hoje nós vamos ler, irmãos, os versículos 1 até o versículo 9. Certo? Versículo 1 até o versículo 9. Amém? O som lá melhorou? Ficou bom? Eu só empurrei ali um pouquinho. Às vezes é essas coisas do computador. Diz assim, irmãos, certo? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, mas, pois, não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor grandioso Deus, te agradecemos por ter chegarmos aqui, por nosso grupo aqui reunido, Pai, lemos a tua palavra, pelos irmãos que nos acompanham pela live, Deus, tantos ao vivo, como aqueles que vêm depois. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, abençoa-nos, Senhor, com o teu Espírito, que nós possamos ser cada vez mais, Senhor, esclarecidos da realidade que o Senhor nos coloca, do teu Espírito Santo, estando em nossa vida, participando da nossa vida e sendo a nossa vida. Fica conosco, o Senhor nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmãos, o nosso texto, eu só abri aqui logo porque os irmãos sabem que essa garrafinha de água é perigosa, certo? Então veja, qual o nosso contexto aqui mais breve? Da outra vez eu fiz um contexto maior, indo até o começo de Romanos. Hoje eu vou ficar só no capítulo 7, certo? Para a gente entrar no 8. Dentro do caminho que nós já andamos, nesse, vamos pensar, denso capítulo 7, você viu que no versículo 12 diz, do 7, que a lei é santa, a instrução de Deus é santa, o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Então veja, Deus nos deu uma instrução, sua instrução, e que através dela
deveríamos manter-se no caminho de vida. Porém, desde Adão, o pecado entra na humanidade e por ele a morte. A partir disso, todos, irmãos, todas as pessoas têm traçado uma relação com essa instrução de Deus, certo? Do ponto de vista de quem olha para essa lei, de quem ouve essa lei, mas, sem exceção, todos rejeitam, certo? Todos se opõem, todos escolhem o seu próprio caminho. Quando eu coloquei o próprio caminho assim na internet, que agora todo, mas quando eu boto assim, vamos ver o que o pessoal está dizendo, né? Aí eu vi uma frase que dizia assim, ó: o melhor caminho é sempre o seu, é aquele que eu percorro, seja ele fácil ou seja difícil. Percebe? Eu faço o meu caminho, eu faço as minhas decisões. Isso reflete a forma como as pessoas encaram Deus, certo? Então as pessoas fazem o que? Um mau uso das instruções de Deus. Você vê as pessoas, mesmo crentes, olham para a Bíblia e dizem o que? Muitos dizem assim, são regras muito pesadas, parece um fardo grande, certo? Só que você vai ver Deus mesmo falando que as suas leis não são pesadas. E o que torna essa convivência com Deus a lei pesada? Isso acontece, irmãos, por causa do grande problema que nós temos como pecadores, de querer carregar junto o pecado e a lei. E aí você está andando com a balança pesada, certo? Isso revela porque as pessoas, quando encaram isso, ou elas pensam assim: eu vou andar com o que eu já tenho hoje, mais o peso de uma lei de regras, quando na verdade o propósito é deixar o que eu tinha antes e abraçar uma nova vida. Só que não há essa conexão, porque as pessoas mantêm-se no pecado, certo? Aqueles que foram redimidos, foram salvos, foram reconciliados com Deus, são obra do que Jesus fez, que liberta da punição da morte, liberta da punição do modo de vida de ser inimigo de Deus. E é dito que Jesus paga um resgate. Essa linguagem de pagar um resgate, ela é muito comum e as pessoas já ouviram muito, certo? E eu andei pesquisando um pouco sobre isso. É bem interessante, porque pagar um resgate está ligado àquela ideia de um escravo. E você vê Paulo sempre dizendo: éramos escravos do pecado, escravo da morte, escravo da maldade. Tem muitas relações que ele faz. Como funcionava para uma pessoa que era escravo, na época de Paulo, dos apóstolos, conseguir a alforria? Como funcionava? Provavelmente hoje você pensaria, por um olhar dos últimos tempos de escravidão, seria alguém pagar, o próprio escravo conseguir o dinheiro da sua liberdade, pagar ao dono, estamos quites. Não é assim? Essa é a imagem comum. Mas como era na época de Paulo? Não era assim. Se um escravo conseguisse a quantia para pagar a sua própria alforria, certo? Ou então se aparecesse alguém disposto a pagar por ele, como era feito isso? Observe bem. O escravo ia com o seu dono, o seu senhor, até um templo. E lá no templo, o escravo daria o pagamento que ele chamava de preço. Ele pagaria ao templo a sua liberdade, certo? E o templo pegaria uma comissão para si, pequena, e o restante do dinheiro passava para o dono daquela pessoa, o senhor daquela pessoa. A partir do momento, de forma prática, aquela pessoa estava livre
Qual é a lógica de se fazer isso dentro de um templo? É que ele estava livre, mas ele agora era servo do Deus do templo. Percebe a ligação que você vê em Paulo falando? Duas realidades juntas, ser livre e ser preso. Isso era comum para eles. Sempre que alguém conseguia o seu resgate, tinha que estar lá no templo do Deus da cidade, e aí ele pagava pela sua liberdade, enquanto culturalmente ele se tornava agora servo do Deus da cidade. Certo? Então veja, aí você tem aqui Paulo utilizando imagens tipo, você era 100% preso antes. Certo? E agora, veja como ele termina o capítulo 7, versículo 25, um mundo dividido. Capítulo 7, versículo 25, ele, olha, eu tenho no coração a lei de Deus, livre, mas ainda estou preso ao pecado. Percebe aqui? Divisão. Certo? Então, como é que Paulo chega ao capítulo 8? Ele chega assim, ó, graças a Deus, sou escravo da lei de Deus, mas ainda tenho lutas por conta do corpo no pecado. Então veja o primeiro ponto que Paulo vai andar aí, é não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões, as versões corrigidas, vai ter mais esse pedaço agora, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você só vai ver isso na versão corrigida. Seria como se fosse uma síntese de tudo que está nos próximos versículos. Essas frases vão aparecer nos próximos versículos. Então, em alguns lugares já vem a síntese logo no começo. Então, veja, portanto, agora, veja esse tempo, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que nós estamos sempre trazendo aqui essa ideia da era vindoura e a era do pecado, certo? Então veja, esse agora representa essa mudança de tempo. Para os judeus, antiga aliança, nova aliança, certo? Também pode ser usado aqui. Indica que aqueles que estão na era vindoura, essa era foi iniciada com Jesus e o Espírito Santo presentes. Aqueles que estão em Cristo estão unidos a Cristo, certo? Então veja isso, irmãos. Aqueles que ele já usou em outros capítulos, que estão justificados, aqueles que estão santificados, aqueles chamados das trevas para a luz. Todas essas linguagens, essas expressões, esses termos estão aqui, são divisores, o divisor de águas, certo? Então os cristãos agora desfrutam, irmãos, de uma esperança da ressurreição com a vinda de Jesus futura. Então esse versículo muitas vezes é utilizado para algumas pessoas que sabem ele de cor, para justificar os seus pecados, certo? Ele vive no pecado, mas ele compreendeu alguma coisinha de evangelho ou de alguma coisinha de Bíblia. E aí ele vive, pegou esse versículo e faz o lema dele para proteger ele dos seus pecados. Você vai ver que Paulo não está usando dessa forma. Paulo está usando da forma de que, porque agora não há nenhuma condenação, nós vivemos diferente. Entendeu? Então, perceba esse agora aqueles que estão em Cristo, esse em Cristo, certo? Funciona como aqueles que estão dentro da arca de Noé, é os que são salvos. Está dentro de um lugar, certo? Para esses não há condenação. Por que não há condenação, irmãos? Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, veja isso, Espírito de vida, onde, de novo, dentro, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Observe, irmãos, que a mudança de status aqui da pessoa, que nós chamamos muitas vezes de justificação, diante de Deus,
antes era injusto e agora justo, ela também muda a sua posição entre vida e morte. Só que aqui o fator não está focando em Jesus. O fator que Paulo vai estar focando no capítulo 8 é o Espírito Santo. Versículo sim, versículo não, você vai ver Espírito. Então veja, o Espírito Santo muda a nossa vida, certo? E como eles pensavam o Espírito Santo? O que era o Espírito Santo para eles naquela época? Você tem que pensar o seguinte: quando esse livro foi escrito, o templo em Jerusalém estava em pé, certo? Ele ainda estava lá, funcionando dia e noite. Dentro da estrutura do templo havia uma sala reservada para a glória de Deus, o Santo dos Santos. Só que essa sala está vazia, não tem nada dentro. Por que não tem nada dentro? Porque desde a época de Ezequiel, Deus foi embora. A glória de Deus vai embora. No capítulo 11 de Ezequiel nós já lemos aqui. E por conta disso, é um marcador de que Deus está um pouco distante deles, certo? Deus está distante. E a grande esperança de Israel é Deus voltar, Deus ocupar o seu templo, porque foi construído para ser a casa de Deus, a morada de Deus, o local onde Deus passeia, certo? Essa é a lógica. E aquele lugar está vazio, certo? Porque Deus não está lá. Então a grande esperança para Israel é que o Espírito de Deus descesse de volta. Isso você vai ver em Joel 2, 28, 29, certo? E agora já os cristãos receberam esse Espírito Santo. Em Atos 2, quando Jesus volta ao céu, 10 dias depois, vem o Espírito Santo, desce, enche a casa, e a partir dali você vai ver várias vezes o Espírito Santo entrando na vida das pessoas. E agora não é só judeus, mas também gentios. E aí você tem promessas que estão lá em livro de Isaías 55 e outros vários capítulos de Isaías que fala que um tempo em que Deus está presente e que até os gentios seriam abençoados. E aí você está aqui, Paulo está nesse tempo, nós estamos nesse tempo que não somos judeus e estamos sendo abençoados. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. Isso é nova aliança. Essa era a esperança que eles tinham, certo? E ele diz aqui, ó, ele traz o Espírito Santo de vida. Essa palavra lei do Espírito de vida, ele é muitas vezes compreendida aqui, principalmente os comentaristas, a maioria vai colocar que ele está tratando aqui de lei, mas no sentido de o poder do Espírito Santo, certo? O poder do Espírito de vida de Cristo, em Cristo, me livrou da lei do pecado. Veja isso, o Espírito Santo nos livrou da lei do pecado. O que seria a lei do pecado? Seria a prisão perpétua de ser um escravo do pecado. E por consequência a lei da morte. Todos os pecadores irão morrer. Todos os pecadores são inimigos de Deus. Todos os pecadores estão destituídos, afastados dessa glória de Deus. Certo, irmãos? Até aqui? O Espírito de Deus, o Espírito Santo de vida, nos livrou disso. Versículo 2, você vai ter o seguinte. Versículo 3: o que era impossível à lei, o Espírito fez, o Espírito Santo fez. Veja isso, 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, veja essa palavra, impossível à lei, visto como estava enferma, a lei estava doente pela carne, por causa da carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Veja isso aí, ó. A lei, a antiga aliança, a instrução de Deus estava sob efeito aqui de ele trata como algo enfermo ou fraco,
por conta do pecado, certo? Porque as pessoas utilizavam aquilo que era bom para fazer o mal, certo? Essa é a ligação. Então o que acontece? Deus tem essa palavra, em si mesmo fez o impossível, certo? Como? Enviando o seu filho em semelhança de carne, em semelhança de homem, certo? E aí tem essa frase assim, ó: e pelo pecado condenou o pecado. Veja isso. E pelo pecado condenou o pecado. Ou seja, Jesus dá fim ao ciclo do pecado de gerar pessoas rebeldes, condenadas e inimigas de Deus, certo? Deus resolve o dilema, pois acabar com o pecado é algo impossível à lei, mas em Jesus a lei foi cumprida e a morte sacrificial de Jesus derrota o pecado e substitui isso em nós para obediência. É isso que nós estamos estudando aos poucos. E ele coloca que a justiça da lei, no versículo 4, olha isso, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Percebe isso aí? A justiça da lei cumprida na sua vida, na vida da igreja, no sentido de vencer o pecado, porque agora não andamos mais segundo a nossa carne, a nossa natureza. Veja isso. Versículo 4. O versículo 4 nós vamos ver isso aqui, ó. Era impossível para os homens andar no Espírito. Veja isso. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é segundo o Espírito, irmãos? Andar no Espírito. Então veja, desde Adão, que ele pecou e é expulso do jardim, é impossível homens andarem no Espírito por sua própria conta. O que é que andar no Espírito, irmãos? Andar com Deus. Você vai ver no Antigo Testamento várias pessoas, certo? Onde vai estar dizendo, e andou com Deus. E andou com Deus. Qual é a diferença dessas pessoas? Eram pecadores também, mas qual é o fator diferencial para estar escrito aquilo daquela pessoa? É a ação de Deus na vida dele, certo? Muitas vezes as pessoas focam tanto, leem o testamento como se fosse sempre nos olhos da retribuição. Fulano fez isso, ganhou isso. Fulano fez isso, ganhou isso. E esquecem que por trás está o quê? Deus agindo no coração, certo? Então veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. É impossível homens e mulheres andarem com Deus por sua própria decisão, por sua própria vontade, pelo seu próprio coração, pelo seu próprio desejo. Ele diz, nós agora andamos segundo o Espírito. Por conta de quê, irmãos? Versículo anterior. Porque Deus fez. Deus fez o impossível, certo? E agora andamos segundo o Espírito, ou então segundo, mediante o Espírito. Versículo 4, nós vamos ver agora, graças a Deus o impossível para os homens foi realizado. Veja aí o versículo 5. Versículo 5, primeira parte, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se, veja essa palavra, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aí você tem o seguinte, irmãos, pecadores natos se inclinam para as coisas da carne. E aí você vê, por que está essa palavra aí? Inclinam-se, irmãos. Veja isso, inclinam-se, se voltam, se dobram, certo? E aí você vai ver Romanos 1, que nós passamos tempos e tempos estudando, que está lá, as pessoas adorando coisas, desejos, pessoas, qualquer coisa, animais, sentimentos, qualquer coisa que seja contra Deus, certo? Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Mas
veja esse mas aí no versículo 5. Os que são, perceba a mudança aí, certo? Os que são segundo o Espírito, eles agora se inclinam para as coisas do Espírito. Mudou a vida deles, certo? Eles se tornaram capazes de fazer isso. Percebe, irmãos, que o Paulo, veja bem isso aí, certo? Deixa eu voltar aqui para eu pegar o versículo. O ponto de Paulo aqui, irmãos, passei aqui. O ponto de Paulo, vou ler de novo aqui, ó. Os que são, tá vendo essa palavra aí? São, segundo a carne, inclinam-se. Embaixo, mas os que são, segundo o Espírito. O ponto de Paulo, irmãos, é sobre o que as pessoas são, ser, natureza, e não sobre o que elas fazem. Perceba isso aí agora, certo? Não são as minhas atitudes que me colocam do outro lado. Não são minhas escolhas que fazem eu sair da carne e pular para o Espírito. Ele está dizendo aqui que é o Espírito Santo que muda isso, certo? E quem eu sou é expresso naquilo que eu faço, certo? Veja que são aqueles que são da carne, eles pertencem à carne, a natureza deles é aquela, eles se inclinam para isso. E aqueles que são do Espírito, aí suas atitudes expressam aquilo que ele é. Nós podemos agora, antes não podíamos, agora nós podemos nos inclinar, parar de nos inclinar para desejos, perante o pecado, perante o mundo, perante a cultura, perante as tentações, perante a morte. Nós podemos parar de nos inclinar para essas coisas, porque o Espírito Santo muda a nossa vida. Porque o oposto de andar no Espírito, veja, se nós andamos no Espírito, que é, nos versículos anteriores, vida, o oposto disso é andar na morte. Lembra-se lá do Davi, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. Está vendo? A companhia, o Espírito Santo, a presença que acompanha os eleitos, a tua vara e o teu cajado, olha essa palavra, me consolam. Lembra de Jesus falando? Enviarei o Consolador, certo? Então veja que o nosso chamado é manter a vida, andar na vida, porque Ele está conosco. Versículo 6, primeira parte lá de Romanos 8, 6. Porque a inclinação, ao perigo, porque a inclinação da carne é morte. Veja isso, irmãos. Isso aí não é um conceito que você olha e decora. Isso é como se vive, certo? A inclinação da maioria das pessoas é para o pecado. A prisão de estar por conta própria dos seus pecados, certo? É a própria morte. E aí, irmãos, constantemente, quando você estiver em casa, você vai estar lá passando o celular, nas redes sociais, e você vai ver pessoas com belos sorrisos, belos lugares, fazendo coisas e coisas, demonstrando alegria, demonstrando prazer, demonstrando vitória, demonstrando sucesso, coisas e coisas o tempo todo. E Paulo está dizendo que se elas não estão em Cristo, elas estão fazendo todas essas coisas abraçadas com a morte. Perceba isso. Se não provarem do Espírito Santo mudando seus corações. Então, lembre-se disso, irmãos. Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver vendo o que o ímpio tem e você não tem, aonde vai e você não vai, quando você estiver sendo arrastado para onde você já foi liberto, a inclinação do pecado, estar por conta própria
em seus pecados é a própria morte. A nossa inclinação é vida, certo? Deve ser o avesso. Veja parte B do versículo 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja, inclinar-se para o Espírito Santo, dobrar-se para o Espírito Santo, ser mudado por Ele, é vida e paz. Vida, o que está representando vida no nosso texto? Sempre o Espírito Santo. E toda vida que tem paz em Romanos, o que tem do lado? Jesus. A nossa inclinação é o Espírito Santo e Jesus. Não pergunta alguma coisa? Falar? Tem mais alto, por causa do barulho. Pode dizer, pode ler. Permitir que a mente, como é que é? Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Permitir que o Espírito Santo controle a mente é vida e paz, certo? Então veja, irmãos, essa nova vontade, esse novo controle, novas disposições, novos desafios, todos são efeitos da chegada do Espírito Santo na nossa vida, certo? Versículo 7, olha lá. Porque a inclinação da carne, olha o que é. Ele já disse que era morte, não foi no outro versículo? E agora? É inimizade contra Deus. Pois, ele vai explicar, não é sujeita à lei de Deus. E veja esse detalhe, e em verdade, não pode ser. Quando ele diz assim, ó, em verdade, não pode ser, essa palavra pode ser, quando você vai ver lá literal, se fosse transferir literal, traduzir, seria assim, não é capaz. Não é capaz. Então veja, a inclinação da carne, da natureza humana, é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita à vontade de Deus, e em verdade não é capaz de se sujeitar a Deus. Então veja, irmãos, ser movido pelos desejos, Pedro vai falar e Paulo também sobre paixões, desejos antigos. Tem às vezes esse termo, é ser inimigo de Deus. E esse é o terreno comum a todos que não estão em Cristo. Esse é o terreno onde habita a maioria das pessoas que você conhece. Não estão sujeitos a Deus. Eles resistem a Deus. E eles não querem se prostrar a Deus. E nem são capazes. Versículo 8 vai dizer, vai esticar mais a corda. Você viu que era morte. E agora, você viu aqui que eles resistem, certo? São inimizade. Versículo 8 vai dizer que eles não podem agradar. Certo? Versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Novamente, onde está escrito podem, aqui é capaz. Não são capazes de agradar a Deus. Então veja, irmãos, aqui não é uma questão de escolha, certo? É uma questão do coração, é uma condição do coração. Porque pecadores sempre escolhem ser pecadores. O que faz a diferença é a ação do Espírito Santo. Esse tom vai crescendo cada vez que você relê o capítulo 8 de Romanos. Eu só vou ficar nesses 9 versículos. Leia ele todo em casa. Leia várias vezes. Perceba os dois mundos que Paulo coloca: estar na carne, estar no pecado, certo? Diz assim, ó, não é capaz de agradar a Deus, é inimigo de Deus, é rebelde contra Deus, fogem de Deus. Estar em Cristo agrada a Deus, anda no Espírito, tem paz com Deus,
são amigos de Deus. São opostos. Opostos, opostos, opostos. E onde nós estamos, irmãos? Versículo 9. Você que foi regenerado está no grupo do Espírito. Veja isso aí. Vocês, porém, vós, porém, não estáis na carne. Viu? Não está naquele grupo, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viu aí, irmãos? Qual foi o incremento que Paulo trouxe aqui? E foi um baita incremento, certo? Ele dizia o seguinte: olha, aquele que está no Espírito, veja isso, o Espírito de Deus habita em vós. Não é que você somente está em outro lugar. Não é só isso. Ele já tinha dito isso. Ele agora está dizendo que você é outro lugar. Certo? E ele diz: vocês são habitados. E quando ele diz vocês são habitação de Deus, o que ele está dizendo? Vocês são templo. Vocês são lugar onde Deus passeia. Vocês são o jardim. Vocês são o povo que Deus acompanha. Vocês são representantes de Deus na terra. Vocês são a cidade de Deus na terra. Então, ser do Espírito, irmãos, é ser o templo de Deus. E por conta disso, irmãos, o modo como nós vivemos é tão importante. Porque o nosso modo espírito deve estar ligado 24 horas por dia. Nós não podemos nos dar o luxo de pensar em andar no espírito como algo que você liga quando se prepara para vir para o culto, quando você faz o devocional, ou quando está aflito ou em tribulações. Andar no espírito é algo que é feito 24 horas, 7 dias por semana. Lembre-se aí o que? A bênção da nova aliança, o Espírito Santo. Nós temos agora um coração que clama pelo Pai. Nós temos a habilidade para negar o pecado. Lembre-se do capítulo 7 que nós vivemos em uma guerra contra a nossa própria natureza, que sempre acha um caminho mais fácil, o pecado, que sempre acha mais prazeroso, o pecado, que sempre acha mais prático. Quanto mais longe de Deus, melhor. Então, se você começa a ser seletivo em horas ou dias para estar no modo andar no Espírito, constantemente vai ser pego de surpresa pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias escolhas. Quando você está respondendo mensagens, quando você está conversando com as pessoas, quando você está discutindo no trabalho, quando você está reagindo a afrontas, quando você está sendo comunicado de perdas, quando você está sendo golpeado pelo pecado, quando você está sendo abusado, enganado, quando está abrindo brechas, revivendo o que está morto, trocando o seu tempo com Deus e o povo de Deus pelo tempo do pecado. Templo é templo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou se é templo, ou se não é nada. É esse o termo de Paulo. Ser templo é ser consagrado, é ser tomado, é ser cheio, é ser posse de Deus, é ser casa de Deus na terra. E isso influencia em como a gente age, em como a gente pensa, em como a gente planeja, em como a gente sonha, vive e morre. Então devemos ter cuidado para onde estamos nos inclinando, para o que estamos servindo, o que nós temos, o que nos tem agradado e como estamos agradando a Deus, o que fazemos com o templo de Deus, o que você tem cultuado com o seu tempo, com o seu dinheiro, com seus talentos, com o seu amor.
Tudo isso, irmãos, está aqui nesse lugar que Deus transformou você. Antes não éramos nada, uma casa vazia. E agora, um templo, um lugar onde Deus tomou para ele. Veja os momentos em que o templo é consagrado, os dois. E o tabernáculo. Deus toma o lugar. Certo? Então veja que esse agir de Deus acontece em nossa vida. Lá o Espírito Santo, quando chega em Atos, toma o lugar. E isso acontece na nossa vida. Então nossas atitudes devem trabalhar nesse rumo, certo? Nessa direção. Como agradar a Deus. Como ser um templo 24 horas. Como fazer do lugar onde eu moro, da minha casa, das minhas atitudes, do que eu penso, do que eu vivo, do que eu planejo, um lugar onde Deus passeia. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque com a tua palavra, Senhor, com a tua vontade, com a tua determinação, Senhor, a nossa vida foi mudada, Senhor. O nosso destino foi alterado. O caminho que fazíamos, Senhor, foi redimido, Pai, porque o Senhor nos comprou e pagou o resgate para que nós possamos agora ser teus servos. Ó Deus, para que a nossa vida seja uma vida de templo, Senhor, e não uma vida de morte. Ó Deus, abre nossos olhos e nos dá capacitação do teu Espírito Santo, Senhor, para fazer desse templo que é nosso corpo, nossa mente, Deus, o lugar onde o Senhor tem total domínio, total autoridade, todo o poder, Senhor, para refazer, revirar, alterar, desmanchar, Senhor, e nos refazer como vaso levantado pelas tuas mãos, Senhor, para te glorificar, para te adorar, Senhor, para fazer das nossas atitudes, Senhor, refletirem a ti, para que a nossa família, Senhor, seja edificada nesse lugar onde o Senhor tem preparado, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser pessoas que abençoam nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo nossa visão, abrindo nossa mente, Senhor, lendo a tua palavra e agindo com o teu Espírito Santo, para que a tua glória, Senhor, seja estendida, Pai. Para que a nossa tenda cresça, Senhor. Para que haja conversões, haja batismo, haja renovação e que possamos glorificar o teu nome, Senhor, celebrando a tua vitória por nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, irmãos.